Leitura diária. Juízes, capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor. Qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Entregarei a terra nas suas mãos. Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio. Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das terras que lhes foram dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém, e aí morreu. Os homens de Judá invadiram também Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada e incendiaram. Depois os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam na serra, no Neguebe e na Cefelá, baixada entre as planícies costeiras e as montanhas. Em seguida, Judá marchou contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente conhecida por Quiriat-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. De lá marchou contra os habitantes de Derbe. O nome de Derbe era antes Quiriat-Sefé. Então Caleb declarou ao homem responsável por atacar e conquistar Quiriat-Sefé: Darei minha filha Áquisa em matrimônio. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, e este lhe entregou sua filha Áquisa por esposa. Assim que passaram a viver como marido e mulher, ela o convenceu a deixá-la pedir um campo como herança a seu pai. Áquisa foi até Caleb e assim que saltou do jumento, seu pai lhe indagou: que desejas? Ela então lhe rogou: concede-me uma bênção. Visto que me destinaste às terras secas do Negueb, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes que ficavam nas terras baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que se situa ao sul de Arade, e ali passaram a viver entre os amalequitas, o povo do deserto no Negueb. Depois o povo de Judá foi com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram e venceram os cananeus que habitavam em Cefate, destruindo totalmente a cidade. Por esse motivo passou a ser chamada Orma, destruição. Então Judá se apossou de Gaza e dos seus arredores, de Ascalon e do seu território de Ecrom e dos seus povoados. O Senhor estava com os exércitos de Judá, e eles ocuparam a serra central. Todavia não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Como Moisés ordenara, deram as terras de Hebrom a Caleb, que desterrou os 3 filhos de Enaque. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os desalojaram. E até o dia de hoje os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os benjamitas. Os homens da tribo de José, por sua vez, investiram contra Betel, e o Senhor se demonstrou presente com eles. A casa de José mandou fazer
o reconhecimento de Betel, anteriormente chamada Luz. Os que foram cumprir a missão de espias observaram um homem que saía da cidade e entregaram-lhe como poderemos entrar na cidade. Mostra-nos e seremos clementes contigo. Ele lhes indicou por onde entrar na cidade, e assim eles puderam adentrar e matar todos os habitantes da cidade. Contudo, pouparam a vida daquele homem e de toda a sua família. Então o homem salvo e seu clã foram para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é seu nome até nossos dias. Manassés, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Bet-Sean, de Tanak, de Dor, de Ibleá e de Megido, tampouco das aldeias vizinhas dessas cidades, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não os expulsou a todos. A tribo de Efraim não desterrou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus seguiram vivendo entre o povo de Efraim. Nem Zebulon expulsou os habitantes da cidade de Quibtron e Naalol. Estes, entretanto, foram obrigados a trabalhar e pagar imposto para eles. Também Azer não desterrou os que viviam em Acó, Sidom, Alabe, Aquizib, Elba, Afec e Reobe. E por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquelas terras. Nem Naphtali desalojou os que habitavam em Bet-Semes, em Bet-Anak. E por essa razão o povo de Naphtali igualmente vivia na companhia dos cananeus, que moravam naquelas terras, e aquelas que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anak foram submetidos a trabalhos forçados e a pagar tributos para a tribo de Naphtali. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos da tribo de Dan para a serra central, não permitindo que descesse ao vale. E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos, estavam firmemente decididos a resistir aos israelitas no Monte Heres, em Aijalon e em Salbim. Contudo, quando as tribos de José foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar tributos e trabalhar para o povo de José. A fronteira dos amorreus ia de Maale a Crabim, a subida dos escorpiões até Selá, a rocha, e mais adiante em direção norte. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e declarou: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes desta terra. Antes destruirei os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz, porque fizestes isso. Por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores, e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Por este motivo chamaram o lugar de Boim, pranteadores, e ali estes ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Josué se despede do povo, e os filhos de Israel partiram cada qual para a sua herança, a fim de ocupar a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto José viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciões, os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras de Yahvé, que Yahvé fizeram em favor de Israel. Josué, filho de Num, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em
Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram o culto e serviço aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses ocultados, cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominavam todo o povo. Então Yahvé levantou juízes, líderes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Mas não escutavam nem mesmo aos seus juízes, e se prostituíram aos outros deuses, e se prostraram diante deles depressa, se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção de seus antepassados. Quando Yahvé lhes suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos, durante todo o tempo em que viviam os juízes escolhidos. Porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Mas assim que morreu o juiz, os israelitas reincidiam em seus erros e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. A ira do Senhor se inflamou então contra todo o povo de Israel, e ele declarou: considerando que este povo transgrediu a aliança que eu havia estabelecido a seus antepassados, e não escutou a minha voz, também eu expulsarei mais de diante dos israelitas nenhuma das nações que Josué deixou ficar quando morreu, a fim de por meio delas submeter Israel à prova, para ver se aprenderam a guardar o caminho de Yahvé, e se andara nele como fizeram os seus antepassados. Esse é o motivo porque o Senhor permitiu a essas nações a ficarem na terra, e não teve pressa de as expulsar, e nem as entregou nas mãos de Josué. Salmos 109. Ó Deus, a quem adoro, não fiques indiferente, porquanto homens ímpios e falsos propagam mentiras contra mim e espalham calúnias a meu respeito. Cerca-me com discursos de ódio e combate-me sem motivo. Acusa-me em paga de minha amizade. Eu, contudo, dedico-me a orar por eles. O bem retribuiu-me com mal, e minha amizade com ódio. Sentenciam eles, suscita a seu lado o maligno acusador, Satanás, que se põe à sua direita. Citado em juízo, seja declarado culpado, e fique sem efeito sua apelação. Sejam abreviados seus dias, e um outro assuma seu cargo. Fiquem órfãos seus filhos e viúva sua esposa. Ande errante seus filhos a mendigar, a esmolar longe de suas casas em ruína. De tudo que é seu, apodere-se o credor, e estranho roube seus ganhos. Não mais lhe mostre benevolência, e ninguém se compadeça de seus órfãos.
sua prosperidade seja completamente aniquilada, e na geração seguinte extingue-se seu nome. Seja lembrada ao Senhor a culpa de seus pais, e o pecado de sua mãe não se apague. Estejam continuamente presentes antes o Eterno, a fim de que risque da terra sua memória, visto que nunca pensou em agir com misericórdia, mas perseguiu o fragilizado, o pobre, o aflito de coração, para lhe deferir um golpe mortal. A maldição que ele tanto amou veio sobre ele. A bênção a que ele não deu preferência dele se afastou. Revestindo de maldição como de seu manto, ela penetrou como água em suas entranhas e como óleo em seus ossos. Envolvo como uma veste mortuária e aperto, sempre como um cinto que continuamente se cinge. Será essa a retribuição do Senhor aos meus acusadores e aos que falam contra mim todo mal. Mas tu, ó Eterno, meu Deus, atua em meu favor, pela honra do teu nome, pois teu amor é leal e sublime. Livra-me. Sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está batido. Extingo-me como uma sombra que declina, sou afugentado como um simples gafanhoto. Os joelhos tremem de tanto que jejuo, e o corpo definha de fraqueza. Tornei-me para os meus difamadores objeto de zombaria. Assim que me veem, meneiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor meu Deus, salve-me segundo o teu amor misericordioso. Que eles reconheçam que foi a tua boa mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Que eles sigam amaldiçoando, contanto que tu me abençoes. Os que se insurgem sejam confundidos, enquanto teu servo seja contemplado com alegrias. Cubram-se de ignominia os que me acusam, emaranhem-se no próprio vexame como no manto. Proclamarei com minha boca muitas graças ao Senhor, e o louvarei no meio da multidão, pois ele se põe à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o caluniam. Romanos capítulo 11 e 12 de Romanos. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares. E somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias há igualmente um remanescente, separado pela eleição da graça. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Acaso fosse a graça, deixaria de ser graça? A que conclusão chega? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem curvadas para sempre. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que fiquem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui sem riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude?
Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque, se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão vida eterna, vida entre os mortos? Se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participais da mesma seiva, que foi da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firme pela fé, não te envaideces, mas teme. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural, foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um Redentor, que desviará de Jacó em piedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quando eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois, assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora lançastes misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que lhes proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de proferir, de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo.
quer demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na presença, sede pacientes na tribulação. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que planteiam. Vivei em concordância entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem.